Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Lembrando a cada um de vocês que o programa Bate-Papo, além da TV Cidade Verde, é transmitido em tempo real pelo site tdtnews.com.br. Isso mesmo. Acesse agora www.tdtnews.com.br e fique por dentro de tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Acompanhe o nosso programa em tempo real, da onde você estiver. Site tdtnews.com.br. Recebemos hoje em nossos estúdios a psicóloga Camila Correia Farias. Hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância nos dias atuais, sobre a depressão. Primeiramente, Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada. Depressão, um tema delicado, porém, podemos dizer que é de extrema importância a gente tocar nesse assunto. Sim. Primeiramente, já vou te começar com uma pergunta. O que é depressão? Tá. Crispim, eu vou explicar o que é a depressão de uma forma muito simples. A depressão, ela é como se fosse um luto mal elaborado. Um luto? Um luto mal elaborado. Essa palavra luto, nós associamos ela geralmente somente à perca de alguém querido, de um familiar, de um amigo, né? A morte, né? Isso. Mas o luto, ele não está ligado somente à morte de alguém. Ele está ligado também à perda, na psicanálise nós chamamos de a perda de um objeto. Ou seja, perder o emprego, o fim de um relacionamento, a mudança na tua imagem corporal. Deixa eu olhar na minha colinha. O desgosto, situações assim. Isso, né? Então, uma situação em que você está vivendo, você cria expectativa, que é natural, né? O ser humano, ele tem expectativas, ele espera chegar numa outra situação e de repente ele perde. Pode ser de repente... Vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela conseguiu aquela entrevista de emprego dos sonhos, que ela sempre esperou, ela estudou, batalhou para aquilo. Isso. Chega lá, ela não é selecionada e o mundo desaba. Isso, mas tem um detalhe muito importante aí de Não se sabe pensar. o que vai fazer, não sabe para onde vai, não sabe o que recorrer. Isso, mas tem um detalhe bem importante aí de pensar que não é tal e qual. Eu fiz a entrevista de emprego, não consegui o emprego, entro em depressão. Não. Não é possível de precisar quanto tempo depois uma pessoa pode abrir um quadro de depressão. Entende? É isso que eu ia te perguntar. A depressão, no caso, não é virar a esquina você encontrou com ela. Não, justamente. Ela não. vai sendo alimentada no decorrer de muito tempo e aí ela vai se despertar. Isso. Vamos colocar que ela tipo fazer uma comparação meio besta, assim. É como se fosse um bebezinho que você vai alimentando e de repente do nada ele desperta, começa a falar Isso. e começa a agir dentro de Isso. você. Ótima comparação, isso mesmo. Seria mais ou menos isso. Isso. Quais são os sintomas? Que é uma pergunta, mas antes de falar dos sintomas, eu quero até fechar nessa câmera aqui, Camila, que está fechada em mim, porque essa primeira pergunta, ela é uma pergunta, tipo, para algumas pessoas, desculpa a expressão de cada um que está em casa aí, mas tem uns babacas, né? Tem umas pessoas ridículas que usam um duplo sentido, que fala o que é depressão. Depressão é idiotice, depressão é falta do que fazer. É mimimi. É mimimi. Não é bem assim, tá? Isso. Você que acha que é isso, tá? Às vezes é você que está tendo, só que ela ainda não se despertou dentro de você. Às vezes você está fugindo de algo que você sabe o que é e não tem coragem de encarar a realidade. E você está sofrendo de depressão e acha que é piadinha, que é isso, que é aquilo. Então, tipo assim, eu peço desculpa, mas é uma realidade, porque é uma pergunta que ainda existe isso. Você pergunta, o que é depressão? É falta do que fazer. O que é depressão? É uma doença séria. Então, ainda existe essas duas vertentes, né? Sim. Tem esses povinhos, né? Esses povinhos, Zé Povinho, e tem a realidade. Isso. Quais são os sintomas, Camila? Isso. E ainda que assim, né, pegando o gancho do que você está dizendo, eu fiz um resuminho, né, do que é a depressão.
Então, é muito importante mesmo ressaltar que é um problema de saúde muito sério e que precisa de ser cuidado. Os sintomas, eles podem ser dos mais variados possíveis, né? Então, acho que é importante destacar o quê? Que ela não vai estar sempre associada à tristeza, que é o que se pensa no senso comum. A pessoa que está muito triste, ela está depressiva, nem sempre. Uma pessoa pode estar com depressão e ela está num momento da vida dela onde ela está trabalhando muito, ela não para. E justamente ela não para, porque se ela parar, ela sente o vazio, ela acessa aquele conteúdo, aquele sentimento, esse luto mal elaborado, como eu disse, né, que está ali guardadinho, escondido. Camila, só para finalizar, quais são as dicas para as pessoas conseguirem observar? E eu venho com a última pergunta. Justamente isso, né? Assim, é poder observar a pessoa, por mais que ela esteja, né? Eu acho que é interessante pensar nos excessos, né? Que eles enganam mais, né? Tá no excesso das atividades, das produções, mas a vida está sem sentido, não consegue sentir prazer nisso. Mudanças bruscas também. Isso. Tipo, eu vi que meu irmão do nada, ele sempre curtiu o sertanejo, de repente virou um roqueiro, mudou totalmente, só vive em balada, só vive nisso. Isso, acho que vale perguntar, tá tudo bem? Não, sim. Tá tudo certo O com diálogo, você? né? Isso, né? Pode ser que não seja uma depressão, só mudou mesmo ali o gosto, alguma coisa nesse sentido, mas pode ser que sim, que tem alguma coisa ali, né? Se tiver como, se existir uma possibilidade, como evitar a depressão? Sim, é possível de evitar, e acho que aí está, né, um grande recado aí para as pessoas. Sentiu um incômodo, sentiu uma angústia, o que que é a angústia? Né? Às vezes as pessoas dizem, eu tô com uma coisa aqui na garganta, ou eu tô com um negócio aqui no peito, aqui na barriga. A angústia, ela vem assim, você não consegue muito localizar, não consegue dar nome. Então, sentiu a angústia? Não fica com ela para você, não deixa ela ali te paralisar. Procura um psicólogo e vai falar disso. Né? Amigo é psicólogo? Não. Nesse movimento de procurar um profissional, né, de falar dessa angústia, pode ser que você evite ali na frente de abrir um quadro de depressão, certo? Por que te fiz essa pergunta? Porque tem muitas pessoas que têm receio de procurar um profissional e acham que o amigo, que a amiga, que o namorado, que a namorada... Já serve, tá bom. Já serve. A doutora falou lá, né, a psicóloga falou lá no Crispim, que só conversar. Então, vou conversar aqui com a minha melhor amiga. Isso. Que bom, vamos pensar assim, que essa pessoa possa ter essas relações de amizade, de família, de relacionamento, com quem ela possa conversar. Mas numa situação de uma angústia, né, de uma tristeza, de um estranhamento com alguma situação da vida, procura um profissional. Investe nisso, né? Porque nisso você previne e promove saúde. Perfeito. Minha amiga, quero te agradecer. Se você quiser, fica disponível. Contato da onde você atende, da clínica, seu telefone, fique à vontade. Certo. Eu atendo na Estruturar Clínica Integrada, que fica ali no Jardim das Américas. E o meu celular é 659-9959-1242. Suas considerações finais, seus abraços, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui. Acho que é muito importante isso que você faz, de abrir espaço, né, para que as pessoas escutem, ainda que seja um pouquinho, né, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Isso é muito importante. Tem alguma mensagem, alguma fala para quem está nos assistindo sobre a depressão? Que procurem tratamento, né? Procurem um psicólogo, procurem um psiquiatra, procurem os amigos, a família, como você disse, né? Mas aceite também quando esse amigo, quando esse familiar te sugerir. Vamos marcar uma sessão? Vamos procurar um psicólogo? Né? Então, os profissionais estão aí capacitados para te atender, te cuidar. Então, por que não? Né? Exatamente. Mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. E antes de ir para o intervalo, depressão é sério. Depressão não é brincadeira. Depressão não é bullying.
Então, para você que está nos assistindo, se você está passando alguma dificuldade, tá? Às vezes, é só relacionamento. Não, envolve tudo. Às vezes, se você perdeu o emprego, se você está com problema financeiro, se você está com problema de relacionamento, se você está com problema de saúde, ou se você tem alguém, seu marido, sua esposa, seu filho, que está passando um problema desse e você está sofrendo do lado, pode ser que os dois estejam passando. Procure ajuda. Procure. No final das contas, no máximo que vai acontecer, vai ser uma boa conversa. Isso eu te garanto. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.